Para falar, dar risada, utilizar o telefone, trabalhar. A todo momento nós precisamos da voz. Ela é um instrumento de comunicação tão importante e poderoso que ganhou uma data especial. Em 16 de abril é celebrado o Dia Mundial da Voz, uma data que tem o objetivo de prevenir e informar as pessoas sobre os problemas vocais. 16 de abril de 2003 foi o primeiro Dia Mundial da Voz e foi uma iniciativa brasileira de conscientização mesmo dos problemas que cursam com rouquidão e que podem afetar as cordas vocais e a laringe. Assim como o nosso corpo, a voz também sofre alterações ao longo dos anos e é preciso ficar atento a essas mudanças para evitar complicações no futuro, como explica a doutora Adriana. Uma criança pequena tem uma voz mais agudizada, então ela está suscetível, principalmente as crianças de idade escolar, ela está suscetível a algumas doenças, principalmente o calo, né, que a gente chama de o nódulo vocal. Então o menino, na adolescência, ele vai mudar daquela voz mais infantilizada para uma voz masculina. Então a gente tem aquele período que dura mais ou menos 6 meses, que aí o menino começa a ficar com aquela voz fina, grossa, para até ele ter a voz do adulto. Na velhice, né, na hora que a gente vai ficando mais velho, se a gente não usa muito a voz, a gente começa a ter uma prega vocal cada vez mais flácida. E aí a gente começa a ter a voz do idoso, que é uma voz mais trêmula, mais fraca. O diagnóstico precoce do câncer de laringe e de outras doenças que afetam as cordas vocais é importante para o tratamento e para a cura. Por isso, qualquer mudança na voz ou rouquidão que persistirem por mais de 15 dias devem ser observadas. A população brasileira tem um índice grande, né, de incidência de câncer de laringe. Então, estima-se mais ou menos em torno de 6 mil casos novos por ano. E no Brasil, a gente tem mais ou menos 3.500 mortes por ano provocadas por câncer de laringe. Então, a gente está no segundo lugar do ranking, a gente só perde para a Espanha. Você está gripado, você fica rouco, essa rouquidão passa em torno de uma semana, 10 dias no máximo. Então, se a rouquidão persiste, a gente tem que saber o que está acontecendo ali. A boa notícia é que mantê-la saudável e livre de qualquer tipo de doença não é tão difícil. São necessários alguns cuidados simples que todo mundo pode ter. Afinal, ninguém quer ficar sem voz. As primeiras coisas são evitar os fatores de risco. Então, o tabagismo e o etilismo são grandes vilões, né? Mas as outras coisas, se a gente for ver que a maioria, assim, 70% dos profissionais utilizam a voz, o que a gente precisa fazer? Não querer competir com o som ambiente. Então, você não querer gritar, não falar muito alto, não pigarrear, não ficar tossindo, se hidratar bem, tomar bastante líquido, articular bem as palavras, né? Então essas são coisas que você precisa fazer para tentar preservar o máximo possível dessa voz.